Olá, bem-vindo, bem-vinda. É um gosto ter-vos desse lado. Obrigado pela companhia que vamos fazendo um ao outro. No domingo passado, celebramos a Páscoa da Ressurreição. Será que a Páscoa é só um dia? A Páscoa ainda não acabou. Iremos celebrar a Páscoa durante 7 semanas de 7 dias. Já estás a ver a associação do número 7 a aparecer. E tu já sabes que na Bíblia o número 7 é sinal de perfeição, plenitude. Esta perfeição termina no 50º dia com a presença do Espírito Santo, o Espírito que Deus infundiu em Jesus ao suscitá-lo na encarnação, o difundiu para nós ao ressuscitá-lo. Todos que fazem este processo de fé intuem a presença de Jesus e dão corpo ao ressuscitado, recebem o Espírito dele para ganharem a pinta dele. Assim, jesusamos a nossa vida. Celebrar a Páscoa não é apenas celebrar uma coisa que aconteceu a Jesus. Se naquele tempo houvesse uma câmara de filmar como as que tenho neste momento para gravar este filme, não seria possível captar o momento da ressurreição de Jesus. A ressurreição é uma intuição que nasce no seio da comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, que reinterpretam toda a história com Jesus. Por isso, os encontros pascais são sempre um processo de reconhecimento do Mestre. É evidente que é o Mestre, mas ele não está evidente. É preciso que se vá abrindo os olhos. Celebrar a Páscoa compromete-nos. Se acreditamos que Jesus está vivo, que implicações tem para nós? Também precisamos fazer este processo de descobrir a presença viva de Jesus nas nossas vivências históricas e mudar os nossos critérios de ação. Estamos numa fase nova e estranha em que ninguém sabe muito bem como reagir e tentamos adaptar-nos procurando fazer o melhor. E há inúmeras manifestações. Podemos identificar-nos mais com umas do que com outras. Temos de respeitar. Só porque é diferente da nossa, não significa que não preste. Cada um pode procurar e escolher o que precisa ouvir para refletir e crescer. Mas há coisas que nós precisamos de ritos e rituais. Somos pessoas de símbolos e já falei sobre isto num dos salmos anteriores. E esses ritos e símbolos têm de ser adaptados conforme a cultura em que vivemos para continuarem a ser significativos. Precisam de ser atuais e não se limitar a repetições sem sentido. Isso não é fidelidade. O Papa Francisco alertou para esse risco na encíclica Alegria do Evangelho. No número 41 podemos ler isto. As enormes e rápidas mudanças culturais exigem que prestemos constante atenção ao tentar exprimir as verdades de sempre numa linguagem que permita reconhecer a sua permanente novidade. É que, no depósito da doutrina cristã, uma coisa é a substância e outra é a formulação que a reveste. Por vezes, mesmo ouvindo uma linguagem totalmente ortodoxa, aquilo que os fiéis recebem devido à linguagem que eles mesmos utilizam e compreendem é algo que não corresponde ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Com santa intenção de lhes comunicar a verdade sobre Deus e o ser humano, em algumas ocasiões damos-lhe um falso Deus ou um ideal humano que não é verdadeiramente cristão. Deste modo, somos fiéis a uma formulação, mas não transmitimos a substância. Este é o risco mais grave. Lembremos-nos que a expressão da verdade pode ser multiforme. E a renovação das formas de expressão torna-se necessária para transmitir ao homem de hoje a mensagem evangélica no seu significado imutável. E no número 43 diz isto. No seu constante discernimento, a Igreja pode chegar também a reconhecer costumes próprios, não diretamente ligados ao núcleo do Evangelho, alguns muito radicados no curso da história, que hoje já não são interpretados da mesma maneira e cuja mensagem habitualmente não é percebida de modo adequado. Podem até ser belos, mas agora não prestam o mesmo serviço à transmissão do Evangelho.
não tenhamos medo de os rever. No dia de Páscoa assistimos a coisas bonitas e diferenciadas, mas infelizmente também houve outras que não considero manifestações de fé, mas um carnaval em torno da fé. Uma coisa é celebrar a Páscoa, outra é insistir em rituais não recomendáveis, sobretudo no tempo que estamos a viver. Falta tanto o bom senso. Parece que o senso comum é a coisa menos comum que existe. Continuamos a utilizar a fé e manifestações da forma errada, com muita falta de bom gosto e de bom senso. O Evangelho é de todos e para todos, mas nem tudo é Evangelho. Mas não quero dar mais esmola para esse peditório. Vamos agora refletir sobre o que significa mesmo a ressurreição de Jesus. Quero partilhar ao longo destes dias um decálogo sobre a ressurreição. O que é que significa a ressurreição? É um texto criado pelo Padre Santiago, redentorista, meu irmão, meu amigo. Para ele um abraço. Se Deus ressuscitou Jesus, então Jesus era verdadeiro. Se Deus tomou partido por Jesus, então quer dizer que Jesus não só era verdadeiro na sua maneira de viver, e essa autenticidade ninguém lhe punha em causa, mas quer dizer que aquilo que ele dizia e fazia era verdadeiro também. É um grande salto. Não só ele é verdadeiro no que diz e faz, mas o que ele diz e faz é mesmo a verdade. Acreditar que Deus ressuscitou Jesus implica acreditar que Deus está de acordo com ele. A missão de Jesus, afinal, era verdade, ao contrário do que quiseram fazer crer os chefes do povo. Isto tornou-se uma surpresa pascal até para aqueles que tinham seguido Jesus de maneira mais íntima e comprometida, porque aquela morte tão anti-sucesso gerou uma enorme desilusão nos discípulos, como bem se vê, por exemplo, naqueles dois que já descaminhavam para Imaús. Se Deus ressuscitou Jesus, então Deus concordou com Jesus. A ressurreição é obra de um Deus que está de acordo com Jesus, que se revê e reconhece no que Jesus disse e fez. Esta é uma novidade maravilhosa, a revelação de um Deus espantosamente novo. Deus mostra que esteve sempre de acordo com Jesus, em cada momento da sua missão. Só de Jesus se pode dizer isto. Ninguém mais o pode dizer de si mesmo. Não só os que o perseguiam, mas também aqueles que o seguiam de mais perto. Todos, em algum momento, desacreditaram Jesus, discordaram dele e se desiludiram com ele. O grande anúncio do Evangelho, boa notícia, é que Deus está de acordo com Jesus. Por isso, o nosso Deus é um Deus a Jesus. A sua vida tinha o dedo de Deus, tinha o selo de Deus. Deus assinou por baixo da vida de Jesus. Cada gesto, cada palavra, cada opção daquela maneira de viver. Deus identifica-se totalmente com Jesus. Afinal, podemos concluir, depois de lermos a narrativa evangélica, que as escolhas e as palavras e os gestos de Jesus não eram exageros nem despropósitos. Afinal, Ele é o exagero de Deus, a sua presença abundante no mundo, e é o inesperado e despropositado gesto de amor de Deus por nós. Afinal, Ele é o Filho que sai ao Pai, e nas maneiras do Filho reconhecemos a maneira de pensar de Deus, o querer e o agir. Até quando, Senhor? Esqueceste-me para sempre? Até quando andarei com a vida em cuidados e com o coração em ânsias dia após dia? Até quando serei derrotado? Olha para mim, responde-me. Estou aqui, Senhor, meu Deus. Traz luz aos meus olhos para eu não adormecer na morte, que aquilo que me perturba não acabe por vencer-me e que nenhuma adversidade tenha a alegria de me ver cair. Mas eu conto com a ternura das tuas entranhas e da tua misericórdia, que o meu coração desfrute da tua salvação, e eu hei de cantar ao Senhor por tanto bem que Ele me fez.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Deus, amor todo-poderoso, nos abençoe e faça de nós uma bênção para os outros, em nome dele, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem bem. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá.